Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast. No episódio de hoje, estamos aqui com a ilustre presença do Marcelo Abraão, diretor de operações da Odonto Company, com o Diego Nakagawa, diretor de marketing. Vai ser um prazer a gente entrar cada vez mais nos detalhes das operações e das boas práticas que a Odonto Company tem aplicado no mercado de franquias, como a maior rede de odontologia no mundo. Meu nome é Marco Salles, eu sou um dos cofundadores da Yungas e serei o host do episódio de hoje, e ao meu lado, Guilherme Reitz, cofundador e CEO, vai acompanhar a gente aqui no episódio. Diego, Marcelo, muito obrigado pela presença, pela visita aqui em Florianópolis. Bom, Marcelo. Marcelo, desculpa. Marcos, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com a Yungas. A Yungas que é um fornecedor, um parceiraço nosso aí já há muito tempo. Conheço de antes ainda, né, de ser Odonto Company. Conheço lá de 2018, 2019. Bem no comecinho. Bateu papo ainda, não estava nesse ecossistema, nesse tamanho, mas é muito bom ver o caminho que vocês fizeram e estão fazendo aí muito bem estruturado e com muito sucesso. Eu que agradeço o convite. Ilustre, já adorei a apresentação. E para me convidar para Florianópolis pode ser todo dia, tá? A gente sai de São Paulo, a gente veio para cá. De preferência no verão, né? De preferência no verão. Mas obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho. E a gente tem uma parceria de muito sucesso. Então, para a gente começar o episódio, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês e um pouco do desafio que vocês têm nas áreas respectivas dentro da Odonto Company, com uma rede que tem milhares de unidades espalhadas pelo país. Eu começo? Cara, eu vou fazer um resumo, né? Eu venho da área de saúde, né? Minha formação é na área técnica. Então, eu tenho formação em fisioterapia e educação física. E aí eu fui estudar fisiologia, mestrado em saúde baseada em evidência e me apaixonei por gestão. Olhei que saúde não tinha todos os ambientes de gestão já preconizados, padronizados. E tem um sangue árabe e gosto muito da área comercial, né? E aí enveredei todo o meu caminho na área da saúde, principalmente medicina e odontologia. E aí, os meus últimos trabalhos foi sempre na área da saúde. E hoje a gente está aqui na Odonto Company aqui, com um grande parceiro, vocês vão ver, que é o Nakagawa aqui, é o Naka, a gente chama ele de Naka. E é o grande desafio que a gente tem esse ano, né? Uma economia super desafiadora, é trazer sempre a rentabilidade, a experiência do cliente lá na ponta, que a gente preconiza como marca na Odonto Company. Mas o grande marco esse ano é trazer grandes pontos de conversão para os nossos franqueados, para melhorar a estratégia comercial, melhorar a experiência do cliente e rentabilizar e trazer um suporte total para esse paciente. Boa, muito bom. Bom, eu sou formado, na verdade, em tecnologia, por mais maluco que seja. Eu fiz 2 faculdades de tecnologia, entendi o que eu queria fazer, aí fui para publicidade e propaganda de fato. E aí já estou nesse caminho aí já há mais de 18 anos já, olha só. Bom, aí já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei na área de saúde com uma BPO, depois fui para o franchise, já faz mais de 8 anos que eu trabalho no franchise, então, sem sombra de dúvidas, um segmento que tem uma capacidade de geração de valor absurda dentro da economia brasileira, né? A gente inicia esse processo, esse trajeto na Odonto Company, eu estou há 8 meses lá, muito em detrimento do muito que o Abraão falou, da gente de conseguir superar esses desafios que o Brasil hoje nos impõe, e aí sempre foi, né, de forma histórica, cíclica. Então a gente sabe que tem um mercado mais competitivo, uma taxa de juros mais agressiva, que acaba impactando diretamente no consumo dos brasileiros, mas a Odonto Company tem um propósito muito forte, uma missão muito forte, que eu acho que é muito boa e muito bela, que é de proporcionar uma qualidade de saúde bucal para todos os nossos brasileiros, de fato, de uma forma acessível. Então, esse é o nosso maior desafio enquanto marca, né? E aí uma marca muito consolidada no mercado, a gente está super capilarizado no Brasil, em todas as unidades federativas, a gente está em grandes cidades, exatamente para gerar essa conexão, né? E nosso tagline é tá na boca do Brasil, tá na boca do brasileiro, e esse é o nosso objetivo como marca. Agende sua consulta, o marketing só, tá vendo? Já vendeu. Não, legal, assim, eu conheço já, principalmente o Naka, já há um bom tempo, né, de outras operações, e até essa semana eu estava num evento da ABF, a gente estava justamente falando assim, que existem vários perfis de redes de franquias, e quando a gente, 2 anos atrás, começou a trabalhar junto com redes acima de 1.000 unidades, a gente viu que existia um mundo muito mais complexo, né, do que as redes que são as que a gente estava mais acostumado, com 100, 200 unidades. E vendo o que a Odonto Company vem fazendo hoje,
Eu queria já de início aqui parabenizar pelo trabalho, porque a gente sabe que é um jogo diferente, esse jogo em termos de complexidade. E nas nossas primeiras horas do dia aqui, eu gostei muito da nossa interação, de ver que vocês estão com uma energia totalmente voltada ao franqueado. Então, por mais, às vezes, bobo que parece falar isso, mas um dos grandes desafios que a gente vê hoje no mercado é justamente a franqueadora botar o franqueado no centro, olhar para a rentabilidade dele, e com os desafios que a gente tem hoje, como vocês falaram, né? Então, assim, queria dar esses parabéns. E se vocês pudessem contar como que tem sido assim, porque eu imagino que para vocês também é uma experiência nova, né? Trabalhar numa rede desse porte e tal. Como que tem sido esse momento de olhar para dentro de casa, vamos organizar a casa, vamos estar mais próximo do franqueado, né? Se pudesse contar um pouquinho sobre como que foi a experiência agora, estiver aqui numa regional, né? É isso. Bom, vou iniciar agora dessa vez. A gente é um outro game mesmo, de fato. Quando você ultrapassa a marca de 1.000 franquias, sem sombra de dúvidas, o game fica mais difícil, porque é natural que gere algum tipo de distanciamento por uma questão lógica, né? O Brasil é um país continental, tem todos os seus desafios de logística e tudo mais, então, de certo modo, ele te coloca mais esse ingrediente de desafio. Então, eu costumo dizer que no mundo empresarial, você tem 3 perfis de pessoas. Aquela que tira do 0 a 1 uma empresa e tem uma capacidade de brilhantismo de ideia, porque, putz, empreender no Brasil é difícil. Você tem o perfil do profissional que tira do 1 ao 10 e do 10 para cima. Então, esses 3 perfis, eles são super importantes, né? E aí é quando você começa a jogar um outro game, jogar um outro business, de fato, quando você chega em 1.000 unidades, mais de 1.000 franqueados, porque essa distância acaba sendo um fator que muitas das vezes gera uma perda da temperatura, mas a gente tem feito isso de uma forma, principalmente com a regional, de uma forma muito inteligente. Como é que a gente pode estar muito próximo do franqueado de uma forma inteligente, onde a gente consiga capturar, de fato, todas as mentes pensantes, e são mentes muito boas, né, porque são franqueados muito bem qualificados, todas essas mentes pensantes, para a gente conseguir melhorar ainda mais o nosso modelo de negócio. E o franchise, ele é muito importante por conta disso, né? É um ecossistema que é contributivo. Então, a ideia é a gente sempre estar com a escuta muito bem ativa, obviamente, refinando todas essas ideias dentro de um contexto que a governança corporativa ela seja o principal fator ali de filtro, mas a gente precisa sempre estar muito próximo do franqueado, entendendo quais são as dores dele, entendendo quais são os desafios que ele tem na micro-região, porque, novamente, o Brasil, o tamanho que é, ele te estima também esse tipo de desafio. Só complementando, Naka, assim, a gente tem muito método, muita ferramenta, mas uma abordagem que a gente frisa todos os dias é assim, ó, o que a gente pode ajudar o nosso franqueado? A gente tem vários níveis de maturidade, a gente tem gente que tem 15 anos na rede, a gente que tem 1 ano na rede, a gente que tem 1 mês na rede, e é o que o Naka falou. O sistema de franchise te propicia isso, essa troca, entender dentro dos limites da governança corporativa, mas essa troca está próximo desse franqueado, com eventos regionais, com lives, mentorias à distância, com visitas, com uma ligação, desde uma régua de comunicação com esse franqueado, sem trazer isso uma robotização, mas está próximo desse franqueado. A gente fala, o bom franchise não pode perder o calor. A gente tem uma frase lá que a gente precisa sentir sempre o pulso da rua, da operação, do ponto de venda. A gente tem inúmeros artigos que já comprovam isso, né? Que o franchise na excelência operacional é quem está lá com barriga no balcão, fazendo acontecer. E a franqueadora tem mais ferramenta, tem mais método, tem mais escala. Quando esse bom compromisso do papel das partes acontecem, isso é uma receita de sucesso no final das contas, né? Isso aí. Boa. Não, legal. Abraão, eu vejo que vocês hoje têm uma mentalidade que é muito orientada a manter as boas práticas e trazer um novo fôlego, né? Trazer novos métodos, coisas que funcionam. Queria que você trouxesse um pouco o que você vê nessas transições, né? O Diego, vocês entrando há menos de 1 ano já, notando grandes perspectivas de mudança. O que vocês veem que, uma vez implementando, isso tem de mudanças positivas, tanto na cultura da companhia, de coisas que vocês acham que dá para ajustar? Que mensagem que você passaria para os franqueados que às vezes estão tendo agora esses primeiros contatos com vocês, de coisas que vocês estão planejando também para conseguir ajudar ele a conseguir gerar cada vez mais resultado? Primeiramente, assim, escolha bem a sua rede.
A gente entendeu isso e esse processo que se tornar a maior rede de odontologia é escolher pessoas que compartilham o mesmo valor que você e fomente esses mesmos valores todos os dias. Então, acho que é a primeira grande mensagem. Hoje, em todos os eventos regionais, todos os encontros que a gente tem, todas as lives, a gente fala, a gente quer crescer com você. A gente entende que você participa dos mesmos valores da companhia e, no final do dia, a gente é cliente, né? Minha mãe vai na Odonto Company, minhas filhas, tenho 3 filhas, vai na Odonto Company, a gente brinca assim, como a gente gostaria de atender o nosso paciente. Então, escolham bem o franqueado. E o franqueado também tem a escolha de escolher o modelo de negócio, a marca, e eu acho que isso a gente se aperfeiçoou nos últimos anos, né? Outra é ter um método muito bem consolidado, com indicadores muito claros, se a direção que a gente está caminhando está acontecendo. E o terceiro que eu mais gosto é assim, ó, divida as boas práticas, mas comemore as boas práticas. A gente sabe que num mercado super competitivo, a gente tem pequenos ganhos que vão gerar grandes resultados depois, mas você acompanhar isso com o seu franqueado. Então, assim, a gente sempre fala pro franqueado, às vezes o franqueado tá um pouco mais bravo, né? Às vezes o franqueado tá um pouco mais distante, ou tá um pouco mais feliz. E a gente fala, a gente divide sucesso, gente, aqui no final do dia. Exatamente. Então, assim, cara, o que a gente pode te ajudar? A gente escolheu você lá atrás em repactuar essas relações. A gente brinca, né? O ano que vem a gente tem a nossa convenção. É um momento que não é só o momento de trazer conteúdo, mas também de comemorar, de confraternizar e reforçar o compromisso que a gente tem durante um ano. Né? E a convenção é um momento muito fundamental para isso, né? Para você olhar para trás ali no último ano, o que aconteceu, quais foram as grandes conquistas e principalmente perspectivas de futuro do que vai acontecer. E aí é o repactuar, né? Que a gente está dizendo. E é um momento de comemoração mesmo, de abrir o champanhe, de comemorar, porque a gente sabe o quanto é difícil caminhar um ano dentro de um ecossistema, né? Dentro de um ambiente que muitas vezes é um pouco ríspido com o empreendedor, né? Mas o franchise entende esse modelo, né? Então a gente tem o franchise, ele possibilita que você tenha um modelo mais testado, aprovado e que te garante mais sucesso. Garante em que sentido? Cara, não é uma receita de bolo. Tem que ter barriga no balcão, tem que ter execução. E uma das coisas que a gente tem trazido muito com as nossas visitas, nossos eventos regionais, é que a gente tem que sair um pouco mais das cartas de promessas ou de intenções e trabalhar um pouco mais na execução efetiva, porque é a execução que gera resultado no final do dia, né? É como você recepciona seu cliente, é como você acompanha seu cliente na jornada. E lembrando, odontologia, você está vendendo muito mais do que um aparelho ortodôntico, vendendo um implante, você está vendendo autoestima, você está vendendo confiança, você está vendendo uma série de atributos que são anímicos, né, mas que estão ali na composição de valor mesmo. E isso é fundamental, que todos, principalmente nessa cadeia, e aí olhando muito mais para o nosso modelo de negócio, eles estejam muito bem aderentes a isso, porque é isso que vai garantir sucesso. Né? Vai garantir um lifetime value muito maior do cliente, vai garantir um pouco mais de recorrência, vai garantir que esse cara não vai embora ou não seja um detrator, e sim uma pessoa que é a promotora do seu negócio. E a gente sabe que um fator de decisão para o cliente hoje, em termos de saúde bucal, é a indicação de amigos e familiares, então é isso que a gente trabalha. Hoje, e como que uma plataforma como a Yungas de gestão da rede consegue auxiliar vocês na execução dessa estratégia de o quanto que ela te aproxima dos franqueados lá na ponta ou consegue fornecer suporte para que ele consiga operar cada vez melhor no dia a dia, seja através de materiais, do acompanhamento junto aos consultores, de apoio das outras áreas que também precisam ter um contato ali com o franqueado. Como que vocês visualizam essa interação? Posso eu? Vai lá. Tá bom. Assim, ó, a primeira coisa é ter informação fácil, né? A informação tem que estar acessível. Então, tem que estar simples a informação. Então, a plataforma te propicia isso. Segundo, a integração entre o time interno. Aí falando um pouco de franqueadora, né? Quando o jurídico e operações estão muito alinhados nas diretrizes, na informação que precisa ser dado. Os planos de marketing comercial, marketing operação, a gente fala, quando tem sinergismo e a gente coloca nessa combinação o franqueado, ele tem uma plataforma que ele consegue interagir, ter um chamado, ter tempo de resposta, quando que ele vai responder, e minimizar essa angústia que a gente precisa. Às vezes ele faz um chamado e ele precisa, mas ele tem uma comunicação oficial. Então, assim, isso é um grande ganho. Outro formato, a gente sabe que franchise e as empresas são grandes universidades, né? E a gente entende hoje, vou dar um exemplo para você, o nosso treinamento que a gente tem
de avaliadores, aumenta a conversão lá na ponta em mais em 12% de um dia para o outro, depois que ele faz o treinamento. Então a gente tem uma trilha bem estruturada de quem entra, o que precisa fazer, quando que ele precisa fazer, qual que são os pontos que precisam modificar. E ele tem isso tanto no treinamento presencial, mas ele tem uma trilha que ele consegue consultar. Então, por exemplo, chegou um dentista novo, eu preciso inserir ele numa trilha e não tem um treinamento essa semana, ele consegue utilizar a plataforma. E o mais legal, né, que você consegue dar uma visão holística, né? Você consegue compartilhar ranking, ele consegue ver boas práticas, o chamado tem o tempo de resposta, não fica ninguém, a gente brinca no vácuo, né? Eu mandei um pedido, para quem foi esse pedido? E a gente tem esses controles de qualidade. Eu acredito que muito desse modelo ele auxilia na verticalização da comunicação de forma muito mais ágil, né? Então, a tecnologia está aí para ser usada de forma muito mais eficiente. Então, eu acredito que uma plataforma que tenha essas condições e essas capacidades como o Yungas tem, ele te garante isso, verticalização. Então, poxa, eu falo com todo mundo de forma muito rápida, ágil, num clique. Maravilha, né? E ao contrário também acontece. Eu recebo os inputs dos meus franqueados em um clique. Então, putz, a partir do momento que você tem um nível de tamanho desse daqui, cara, olha a quantidade de boas práticas, benchmarks, novas ideias, né, novos inputs que você tem, que você pode girar lá, outputs que são extremamente importantes e que pode balizar seu modelo de negócio, de gestão e tudo mais. Então, acho que isso é um fator extremamente importante. E como o Abraão comentou, você consegue dar onboard numa velocidade muito maior, né? Gera treinamento. Treinamento hoje é fundamental, não tem como. Eu digo que quanto mais a gente afia o machado, mais lenha a gente corta. Então, o treinamento passa por aí, né? O Abraão trouxe um case que é super importante, que é, de fato, uma rede bem treinada cresce quase 13% de receita. Cara, quem não está buscando 2 dígitos de crescimento hoje? Né? Considerando que a gente está com uma taxa Selic de 15%, o PIB recuando, IPCA cada vez mais complexo. Está todo mundo buscando isso. Mas o que a gente fez de diferente? Deu eficiência. E como que a gente deu eficiência? Garantindo tendo uma plataforma que seja mais fácil essa interação. A gente tem uma métrica, falando de franqueadora lá, de avaliar NPS da rede. Uhum. A gente teve uma evolução substancial da nota do NPS recebendo esses inputs da rede. Onde a gente precisava calibrar. Então, assim, como tá os grandes pontos que a gente pode fazer melhoria. Eu sempre falo, né? Uma boa aula tem que alinhar a expectativa com o aluno, né? E um bom franchise, a gente precisa também alinhar a expectativa com o franqueado. Então, através da ferramenta, a gente conseguiu obter esses insumos. Então, a gente tem uma prática recorrente de fazer isso e fazer ajuste na calibração da estratégia. Na rota, ajuste na rota mesmo, de fato, ouvindo, né? A escutativa não precisa eu estar lá sentado com o Guilherme e tudo mais, conversando com ele. Eu posso utilizar meios de comunicação, meios de tecnologia para garantir essa escutativa. Não, isso é muito importante, disso, né? Porque a gente vê muitas redes, clientes e não clientes, assim, que tem um medo, às vezes, de perguntar para o franqueado, pedir para ela avaliar. Às vezes tem 3, 4 perguntas, mas aquela lá do o quanto que ele indicaria a abertura de uma franquia Odontocompany é aquela que, cara, mostra se de fato ele está satisfeito ou não. E se ele não esteve, ele vai falar, pô, a implantação aqui não funcionou, tal processo aqui. Então, ele começa a dar visibilidade tanto nos pontos que precisam ser melhorados, mas também enaltece os pontos que são bons, né? Então, eu vejo que a prática recorrente que a gente acompanha também como fornecedor da Odonto está próxima do franqueado e perguntando. Sem dúvidas, isso deve dar insumos gigantescos para vocês conseguirem direcionar melhor os esforços da operação para gerar mais resultados. Isso. Tem uma coisa que eu queria puxar um gancho aqui do que a gente conversou hoje de manhã, que eu achei bem legal, assim, porque a gente percebe que muitas vezes as empresas montam um time de operação de campo, a gente falou um pouco disso de manhã, né? Até comentei de uma pesquisa que eu vi na semana passada, que o Adir trouxe, falando que, assim, fez uma pesquisa com muitos consultores de campos e pouquíssimos colocaram lá a palavra-chave do trabalho dele como ajudar no resultado na ponta, na performance e tal, né? E aí uma coisa que eu achei muito legal, que me chamou muita atenção, é como vocês estão olhando para isso, assim, né? Então, a gente sabe da importância, todo mundo sabe da importância de padronização, de qualidade, etc., mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha de forma pragmática, o franqueado ele quer ganhar dinheiro, assim com certeza. Todo mundo, né? E aí eu queria entender um pouquinho, Abraão, como que está o trabalho de vocês nessa, não sei se a gente pode chamar de reformulação, mas assim, nesse improvement, né, nesse trabalho para olhar para isso especificamente, que eu achei isso muito interessante, assim. E assim, isso passa muito pela cultura que a gente tem na empresa, né? Que as verdades, elas podem ser
mutáveis com o passar do tempo e principalmente com o passar dos desafios, né? A gente entende hoje que o resultado é muito importante para o nosso franqueado, como para qualquer negócio, mas lá a gente leva isso muito a sério. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma ativação na sexta-feira, que a gente convida alguns franqueados que querem participar. O time de consultoria de campo, então, faz um trabalho muito sinérgico com o marketing para fazer tração de lead, parcerias junto com o franqueado, e a gente faz o dia D de fazer essa ativação para trazer top line lá, para trazer faturamento para ele, e lógico, né, com uma precificação adequada, com todos os preceitos que a odontologia preconiza, trazendo uma ótima experiência, mas trazendo rentabilidade lá no ponto final. E a gente vem sempre experimentando e se desafiando. Ó, as 3 últimas sextas, a primeira sexta a gente faturou R$150 mil em 1 hora e meia. Aí falou, pô, vamos dar uma puxada nessa meta, vamos dar algumas unidades, a meta era 300, a gente entregou R$600 mil. Essa sexta, ó, acompanha aí nas redes sociais, aí, fazendo jabá aí, procura aí na rede social, a gente vai faturar R$1 milhão. Então a gente vem programando, trabalhando, e aí com práticas que ajude o franqueado. E a gente entende o nosso papel. Nosso papel junto com o franqueado é golaço, eu gosto dessa palavra. É golaço, porque assim, se a gente entender, a gente vai entregar a melhor odontologia, o paciente que precisa, porque o comportamento de consumo não mudou. O bolso está mais apertado, a gente precisa ajustar, mas o comportamento de consumo não mudou. E um dos preceitos da Odonto Company é a gente trazer a melhor odontologia com um preço acessível para o paciente, né? E aí, sexta-feira agora tem um desafio de trazer R$1 milhão. Mas existem inúmeras práticas que a gente faz. Por exemplo, a gente vai com o franqueado e marca um dia D junto com ele para ir na loja, a gente tocar. Porque assim, você acredita no seu modelo de negócio? Sempre acredita no seu modelo? Vai lá e faz. E aí eu falo, essa é a provocação para o meu time. A gente precisa estar habilitado a tocar uma loja, que é um universo totalmente diferente. É isso aí. É totalmente diferente. E outra coisa, né? Você só compra aquilo que você de fato vende, né? Tipo, se você não tá comprado com um modelo de negócio, é impossível no final do dia, né? Então o modelo de franchise é isso. Se você tem um modelo que é vencedor, cara, vai lá e faz. Sim. Mostra como que você tem que fazer. E eu imagino que ainda tem um outro desafio aí no meio disso tudo, que deve ser muito estratificado, muito diferente, franqueado para cada franqueado, né? Então, assim, o cara que está em São Paulo, o cara que tem uma loja grande, o cara que é multi-unit, né? Como que vocês acabam fazendo esse trabalho? Imagino que tem uma clusterização para fazer isso. Conta um pouquinho disso. Além da clusterização, é entender o momento do franqueado. A gente sabe que o Brasil, o Naco fala muito, tem vários sotaques, e desses vários sotaques, vários comportamentos diferentes, né? Então, assim, além da clusterização, é entender o que a gente colabora com esse franqueado. Então, a gente investe muito no diagnóstico. E esse diagnóstico, eu sempre falo que eu vim da área técnica, né? Eu sou mais velho, né? A gente sentava no médico e ele falava para você, você tem tal coisa, toma tal remédio e vai embora. Hoje, o diagnóstico, ele precisa ter uma interação do estilo de vida, da sua alimentação, dos comportamentos que você tem, da saúde mental. Franchise, gente, é a mesma coisa. Diagnóstico, ele precisa ser feito de forma de 360. O franqueado precisa contribuir. A gente tem um método aqui, ó, faço um convite para vocês conhecerem depois, não posso falar, mas faço convite, seja um franqueado, vai conhecer o nosso método, mas a gente faz um diagnóstico 360 com a participação efetiva do franqueado. Porque a gente brinca assim, a gente conhece o negócio, mas você conhece a micro-região. Quando a gente junta essas duas coisas aí, é muito bom. E considerando que a gente já está na área da saúde, né, é uma anamnese muito bem feita. Né? São perguntas-chave que são feitas ali, realizadas, que ajuda a gente a ter esse nível de levantamento de informações para que a gente dê o remédio mais certo, né? Perfeito. Não é tentativa e erro, mas sim ser mais assertivo. Não, eu tive presente também agora nesse último encontro regional da Odonto Company, inclusive obrigado pelo convite, é sempre importante a gente estar próximo, entendendo essa relação do franqueador com o franqueado, não só atrás da telinha do computador, né, mas no dia a dia, lá no aperto de mão e nas palestras, principalmente que o time ia conduzindo, e a gente falando muito de clusterização, nas palavras que vocês traziam, ficava muito claro diversos tipos de exemplo também para, dependendo do franqueado que está numa cidade de 30 mil habitantes do interior, que às vezes lida com um produtor rural, de às vezes um franqueado que está numa cidade como São Paulo, numa metrópole, que também tem um perfil diferente. Então, eu queria até que vocês trouxessem um pouco
o que vocês mais veem que ajuda o franqueado na prática? Assim, são com exemplos, são com os materiais, essas boas práticas? Como que vocês pegam, às vezes, uma boa prática de um franqueado que fez algo e transforma isso num processo ou comunica isso para a rede de uma forma que essa prática consegue ser replicada por todos? Boa. Isso a gente tem estruturado. A gente tem um calendário mensal, na verdade ele é anual, mas mensalmente a gente faz a comunicação através do Yungas para todo mundo. Tem lá o calendário e tudo mais, tal, na agenda. Isso é super interessante. A gente montou um modelo que chama-se Odonto Talks. Então é um momento em que eu trago um franqueado com uma ótima boa prática, e aí por isso que é importante, né, a consultoria de campo tá muito próxima, sentindo de fato, entendendo qual que é o nível de exigência lá e trazer as boas práticas. E a gente faz lá um momento, né, o Odonto Talks, onde a gente coloca o franqueado, benchmark, o que eu fiz? Cara, eu balizei aqui, estruturei aqui, mudei isso, conversei assim. Cara, putz, tava com objeção assim, assim, assado para vender tal produto, comecei a trabalhar de uma forma diferente, trouxe isso aqui para ele ganhar isso em escala, né? E aí os outros franqueados falaram, putz, calma aí, a região dele faz muito sentido com a minha, porque tem esses desafios e tudo mais. Mas é um momento estruturado mesmo, de fato. E aqui, a gente tem uma grande responsabilidade, obviamente, como franqueadora, de entregar para ele o máximo de insumos possíveis, né? E esse é o grande detalhe do negócio. A gente tem essa governança sobre isso, a gente traz o franqueado para trabalhar, para fazer esse benchmark, mas sempre assim, cara, a gente testa, a gente sabe o que está acontecendo, né? Não é cada um sai fazendo da forma como quer, não. A gente tem um modelo, a gente acredita no modelo, e esse modelo ele tem uma capacidade de ser flexível. Obviamente que, retrazendo um pouquinho só para minha área, em termos de marketing, não adianta eu achar que em uma metrópole como São Paulo, né, que eu tenho uma dificuldade, algum desafio ou várias outras facilidades, eu comunico da mesma forma que uma cidade lá em Aragoiânia, né, que tem 11 mil habitantes, que a gente conheceu. E a gente tem unidade. A gente tem unidade. Performa bem. E o franqueado super engajado, muito bom, mas ele tem um desafio dele de comunicação muito diferente. Então não dá para eu pegar uma receita de bolo e transferir para o outro lado achando que vai dar certo. Não, como é que eu gero granularidade efetiva para que eu seja flexível o suficiente para que eu consiga compor todo mundo dentro da mesma régua, dentro do mesmo KV, dentro do mesmo brand? Esse é o grande desafio. E a gente tem conseguido isso com muito esmero a fazer um modelo cada vez mais bem sucedido. Eu vou abrir vários parênteses, eu vou me pautando, tá? É assim, o primeiro, eu acho que é um dos comportamentos que a gente adotou lá, a gente tem um conselho de franqueados. Qual que é o grande objetivo? É um conselho consultivo, mas qual é o grande objetivo? É se todas as estratégias e as versões táticas que a gente está trazendo, a gente calibra com eles que participam de cada regional. Então isso dá essa cultura, esse tempero regional. Isso ajuda muito. É uma gestão participativa, né? Exatamente. E a gente mandar um abraço para os nossos conselheiros, assim, são super 10, atendem a gente, colaborativo, ligam pra gente, trazem demanda, tem discussões ricas. Isso é um grande ponto. Acho que um segundo comportamento que eu acho que é muito legal, a gente tem uma gestão que a gente não tá no escritório, a gente brinca. Tipo, vamos gastar sola de sapato, vamos Aragoiânia, semana que vem estamos no Piauí, a gente tá em Floripa, então assim, é conhecer quem faz. Ah, mas é o consultor que conhece. Não, é o diretor, é o gerente, é o coordenador. Ah, mas é o cara de operações. Não, é o marketing, é o RH. Então assim, a empresa, hoje a Odonto Company, tem que respirar franchise. Esse comportamento é incrível, porque no final do dia é um dos principais clientes que a gente tem, né? A gente fala. E o treinamento que a gente coloca, que é o terceiro parênteses que eu abri, assim, o treinamento com essa previsibilidade, a gente entendeu nos últimos anos que menos é mais, entendeu? Ah, faz uma grade que parece uma universidade. A aderência baixa, não é aquilo que ele precisa. O que é diferencial esse ano para gerar ponteiro? É nisso que a gente se concentra. Tem outros treinamentos? Lógico que tem. Vou dar um exemplo. A gente fez um ativo de trazer as gerentes, que não é papel da franqueadora, que ultrapassou essa linha, fez um ultra delivery. Não, tô parecendo marketing hoje. Muito bom. Não, a gente passou essa linha porque a gente entendeu que maximizar essa persona ajudaria o nosso franqueado. E assim, eu brinco que essa cadeira aqui tem alguns pés, né? Quando a gente começa a calibrar essas ações, a gente tem uma resposta muito melhor. Muito legal.
Não, legal. A gente tá. Hoje o tempo tá um pouco mais curto, a gente tá se encaminhando aqui para os minutinhos finais, mas antes eu queria que vocês trouxessem ou algum desafio, alguma dificuldade que vocês têm enfrentado, ou trazer alguma perspectiva, assim, o que vocês vislumbram como próximo passo com base nessa jornada que vocês estão construindo de aproximar cada vez mais todas as áreas, não só operações da rede, mas também vislumbrando o crescimento que vocês buscam também em relação aos próximos anos. Bom, o Abrão trouxe um ponto que é super importante, que não dá pra gente querer conquistar o mundo dentro do laboratório. Ninguém aqui é pink cérebro, sabe? Tem que estar na rua, tem que estar sentindo. A gente é muito o skin the game mesmo, de dar a cara, de falar, olha, tem alguém por trás aqui dessa marca institucional, não é só o verde e o branco dela. Tem pessoas atrás aqui também que a gente quer olhar um no olho, entender quais são os desafios, quais são os tropeços que aconteceram nessa jornada, como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode aumentar e gerar mais capacidade lá na ponta, como é que a gente pode ser over-delivery para trazer a gerente para cá, porque é um fator importante para a gente garantir resultado. Então, assim, isso é um fator determinante. E execução muito bem disciplinada e encaminhada para isso. Não adianta ficar no mundo das ideias, não adianta orbitar 36 mil pés. Se você não aterrissar na realidade do dia a dia, dos desafios, de todos os componentes que envolvem a gestão efetiva de uma unidade, é só um monte de cartas de intenções que não vão sair do papel. Então, execução disciplinada ela é super importante. E a gente está nessa toada. Então, falando um pouquinho, respondendo essa parte da perspectiva de futuro, é isso. A gente quer cada vez estar mais próximo, a franqueadora, através de todos os seus stakeholders, através de todas as pessoas, colaboradores e tudo mais, mas a gente também tentando capturar o máximo de valor que tem nesses encontros regionais para que a gente consiga internalizar, construir um plano cada vez mais eficiente e dar ritmo. E dar ritmo, de forma disciplinada. Uma coisa que eu não queria deixar de a gente pedir, na verdade, é para vocês falarem se tem alguém que está assistindo aqui e tem interesse de abrir uma Odonto Company, qual que é o perfil, o que vocês indicam, o que ele... Comercial. Tá lá. Comercial. Vamos deixar o link aqui embaixo, entendeu? Clica no link. Clica no link e fala com a gente. Lá, fala com a gente entende hoje assim, a gente tem vários perfis na rede, né? Quando a gente fala em odontologia, eu preciso ser dentista? Não. A gente tem ótimos exemplos na rede que não são dentistas. Perfeito. Não? Primeira coisa, a gente precisa de uma pessoa que divida os mesmos valores com a gente. E a gente faz questão, antes de entrar no processual de uma venda, é entender por que essa pessoa buscou nosso time de expansão. O diretor é o Narese lá, a gente fala, o time dele entende por que ele buscou ter uma Odonto Company, né? Ele poderia ter outro negócio, poderia ter uma concorrência, poderia ter um negócio próprio. Então, esse entendimento. Segundo ponto, né? A gente sempre fala, hoje o nosso negócio, a gente sempre faz. Quem que é a pessoa que vai estar no dia a dia? Às vezes eu tenho um investidor e a gente faz essa conexão. E eu acho que é um grande mérito nosso, assim, a gente tira as barreiras. Então, assim, eu tenho um investidor, mas eu não tenho uma pessoa que vai tocar, a gente aproxima pessoas que a gente entende, que estão capacitadas, estão prontas, mas não é o momento econômico dessa pessoa, por exemplo, e a gente faz essa conexão. Bem legal. Então, assim, ponto geral, chama a gente aqui, pode ser no Instagram, no Facebook, pode mandar, chama a gente. manda na DM que a gente pode mandar para nós aí que a gente manda pro Yungas que eles a gente não ganha comissão, hein? Pode mandar para a gente. Exatamente. E a ideia, falando do desafio, assim, é trazer mais pessoas para esse movimento. Que a gente entende quanto mais pessoas vibrando nessa mesma energia, é isso que vai mudar o jogo, gente. Muito legal. A gente tem uma crença que a gente não acredita em bala de prata, né, Michael? Exato. A gente acredita em trabalho. Né? Trabalhar diário e assim, dá trabalho mesmo. Dá trabalho. O pleonasmo, mas a gente acredita nisso. Tendo todo mundo entendendo o papel das partes, a gente buscando, beneficia a sociedade, traz uma odontologia que precisa. A gente sabe quanto a população brasileira hoje é carente, carente, não tem a prevenção adequada. A gente tem inúmeras modalidades extremamente acessíveis para o paciente iniciar o tratamento, até os tratamentos mais complexos, que é um implante, uma cirurgia dentro das nossas clínicas. Você está falando um pouquinho do modelo de negócios, né, complementando a questão da expansão. A clínica é uma clínica multidisciplinar, então o paciente ele começa e termina todos os seus tratamentos dentro do mesmo lugar, que isso ajuda bastante, né? O cara não precisa ficar se locomovendo em clínicas distintas,
porque é exatamente isso, né? O nosso propósito é garantir o máximo de saúde bucal pro brasileiro. E dentro de um único lugar, né? Numa jornada que seja extremamente satisfatória. É isso. Legal. Legal. E isso é bem importante, né? Porque às vezes o cara foi lá para fazer uma profilaxia, aí ele descobre que tá com um problema, e muitas vezes esse problema é outro profissional que resolve, né? Então, num mundo sem odonto company, normalmente ele iria para um especialista que está em outra clínica, né? Então, isso aí faz uma diferença grande. Se deixar, eu fico contando história aqui, entendeu? Pode contar. Mas eu brinco, só uma, por favor. Eu brinco assim, eu que ando muito nas clínicas, assim, a gente atende criança, né? E assim, e a rotina da criança ir no dentista, né? Tipo, a gente sempre tem aquele estigma lá do motorzinho, do barulho. E é muito legal quando a gente tem um programa de prevenção extremamente acessível, que quando a gente vai lá fazer a profilaxia, a aplicação de flúor, a criança não tem nada. E a gente pega algumas crianças, quando a gente viaja aí, que precisa fazer uma extração, tem alguns problemas, e assim, ó, o quão traumático é isso. E aí sai um pouco da odontologia e a gente vê a expressão dos familiares. Tipo, eu que sou pai, tenho 3 filhas, eu falo, puta, parece que eu falhei em algum ciclo. Eu falo assim, é transformador. Quando a gente consegue falar pra mãe, pô, tá tudo bem, ou pro pai, tá tudo bem, não precisa fazer nada. E também quando a criança precisa, a gente ter a solução no mesmo local. Porque o nosso negócio hoje, assim, ó, quanto mais gente a gente colocar e tiver uma prevenção, menos traumáticas são essas relações emocionais no tratamento. Muito legal. Isso é legal. Pô, sensacional. Deixa o Guilherme aqui alguma consideração, mensagem final de agradecimento. A minha mensagem, assim, eu queria agradecer demais. Eu acho que esse é um momento aqui, cara, sempre muito rico, não só para nós, mas principalmente para todo mundo que acaba tendo acesso, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente convive mais com o cliente, então a gente tem essa oportunidade, mas quando a gente faz esse momento aqui, é para pessoas que não conhecem, não entendem essa cultura que a empresa tem, as pessoas que estão por trás, né? Então eu queria agradecer de coração. A gente sabe que não foi uma logística fácil, vocês vieram para cá, queria agradecer muito, estavam na regional, em outra cidade, então é mais um agradecimento mesmo, assim. Não, pra gente, putz, é um prazer estar aqui. Vocês, a gente já se conhece há bastante tempo e, sem sombra de dúvidas, sempre é muito enriquecedor todas as nossas conversas, né? Independente de onde seja. Às vezes até num corredor, num evento, ou a gente vindo aqui pela primeira vez. Então, queria agradecer de fato essa parceria, toda essa construção e principalmente, né, a disponibilidade de vocês de ouvirem também quais são os nossos anseios, muitas das vezes, né? E tá sempre trabalhando ali de forma muito eficiente para modularizar algumas coisas que são super importantes. Então, a gente sabe que, como eu falei, não tem uma receita de bolo, todos do franchising têm seus desafios, né? Tem muita similaridade em termos de desafios, mas é super importante vocês, como uma ferramenta de suporte, que traz toda essa plataforma embarcada com uma série de tecnologias, estejam sempre muito abertos a ouvir e trazer o máximo de feedbacks para cada vez mais dar uma esmeralda ali no componente, né, na função, na plataforma como um todo. Então, na solução. Então, isso é super importante. Mas eu agradeço aí o convite. Legal. Eu também, você tem que agradecer, fazer as palavras do Naka minha, estamos à disposição. Muito legal a nossa parceria. E eu acho que é o mais rico, é isso, essa mão de via dupla aqui, que a gente consegue ter uma troca, conhecer outros players, porque a gente tem essa humildade lá, a gente fala, tem gente que faz melhor e o bom é a gente aprender, entendeu? Isso aí é muito importante. Não, sensacional. Pra gente, enquanto Yungas, é um prazer conseguir acompanhar e fazer parte dessa trajetória da Odonto Company, pouco mais de um ano, né? Acompanhar todas essas mudanças, as novas perspectivas e fazer parte dessa história pra gente é muito enriquecedor também. A gente busca sempre estar próximo, trazer as boas práticas e a gente também é recíproco e a gente aprende muito também com as práticas e dicas aí de vocês. Pessoal, acho que o episódio fica por aqui. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, pelo YouTube, pelo Spotify. Se você ainda não conhece sobre a Yungas tem uma plataforma de comunicação e gestão voltado para grandes redes de franquias. A gente auxilia em processos de comunicação, de operação, toda a parte de gestão da rede. Acesse nosso site yungas.com.br para conhecer um pouco melhor. Nosso episódio fica por aqui, com a presença do Marcelo e do Diego, da Odonto Company. Muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.